Bom, pessoal, vamos continuando então aqui a disciplina de controle digital. A gente vai falar um pouco agora sobre o lugar geométrico das raízes e depois sobre projeto de controladores. Bom, a ideia do lugar das raízes, né, o lugar geométrico das raízes, é a gente analisar o deslocamento dos polos, né, das raízes da equação característica no plano Z, à medida que a gente varia um parâmetro do sistema, tá? Normalmente, o que a gente faz é analisar, por exemplo, o ganho K de um controlador. Então, a gente plota o lugar geométrico das raízes de uma certa planta industrial e aí a gente analisa qual que é o deslocamento desses polos com a mudança do ganho K do controlador, tá? E ele é feito de maneira graficamente e a gente consegue ter uma ideia de como vai ser a estabilidade do sistema e o desempenho do seu sistema de controle analisando esse deslocamento. Então, vou pegar um exemplo, eu quero analisar esse sistema de controle aqui. Vamos analisar para controle digital, né, para um sistema discreto. Então, tem um controlador K, set point aqui é a saída. Eu tenho a função transferência da minha planta. E eu vou considerar aqui um segurador de ordem 0, né? Então, se eu considerar que o G da minha planta mais o segurador é o G de S, GO vezes GP, e considerar que isso é o G, eu vou ter que a função de transferência desse sistema todo aqui, discretizada, né? Vai ser Y de Z sobre R de Z é KG sobre 1 mais KG. Essa aqui é a equação que a gente viu para um sistema em malha fechada. A equação característica é 1 mais KG igual a 0. Então, o lugar geométrico das raízes vai verificar a localização dos polos, né, das raízes dessa equação características, considerando K de 0 até infinito, como ele varia ali. Então, como exemplo, eu vou pegar aqui um autofoco de uma câmera fotográfica, considerar aqui que o K seria K1 vezes K2, tá? E eu vou considerar também aqui um segurador de ordem 0, na ordem de discretizar esse sistema, tá? Então, quando eu considero K igual a 1, a localização dos polos está nesses dois polos azuis. Quando K é igual a 5, a gente percebe que tem uma mudança na localização dos polos. K é igual a 7, ele muda de novo. K é igual a 10, muda. K é igual a 15, ele muda, fica no verde aqui. K é igual a 20, fica azul claro. K é igual a 25 também muda, até ele fica bem no limite aqui da estabilidade, né? No raio desse círculo aqui igual a 1. E K igual a 30, o polo até sai do círculo. Ou seja, quando eu vou mudando o valor do K, a localização dos polos no plano Z também muda, tá? Dá para analisar também aqui a estabilidade, né? A gente viu que até K igual a 20, o sistema fica estável, né? Até 25, K igual a 25 ele está marginalmente estável. E se eu colocar K igual a 30, o meu sistema passa a ser instável porque o polo está fora desse círculo de raio 1 aqui do plano Z. Então, para ver como é que vai ficar a minha resposta de acordo com a variação no ganho K, a gente tem aqui para analisar uma outra coisa importante. A localização, o desenho da localização desses polos conforme vai variando o ganho K é o lugar geométrico das raízes, tá? Então, o lugar das raízes é o desenho aqui dessa variação. Quando a gente faz esse desenho, normalmente a gente não deixa apresentando aqui os polos, ele fica apenas dessa maneira, né? Essa é o lugar geométrico das raízes, considerando esse sistema de controle aqui, essa planta aqui com um segurador de ordem 0, tá? Ele tem duas cores, porque nesse caso que tem dois polos, né? Um polo sai de um lado, o outro sai do outro, ele vai caminhando. Esse verde mostra como que vai ser a localização do polo com o aumento do ganho K, e o que está em azul é do outro polo, como ele vai variando também, tá? Bom, analisando agora sim o desempenho, a análise da resposta no tempo, né? Quando eu coloco K igual a 1, essa é a localização dos polos, e a resposta desse sistema para uma entrada tipo degrau unitário, discretizado para 1, tá? Tempo igual a 1, vai ficar dessa maneira, tá? Bem lenta. Quando eu coloco K igual a 10, os polos vêm para essa outra localização aqui, e a gente vê aqui uma resposta bem mais rápida, né? Com um pequeno overshoot e depois ela já estabiliza para o ganho K igual a 10. Quando eu coloco o ganho K igual a 25, a gente percebe aqui, ó, que o sistema fica oscilando, né? Aquela oscilação sustentada. Ou seja,
o sistema está marginalmente estável, certo? Então, uma conclusão é, o lugar geométrico das raízes, ele mostra essa localização dos polos de acordo com o aumento do ganho K, e quando essa localização dos polos muda, o desempenho, a resposta no tempo do sistema de controle também muda. Bom, normalmente para se criar esse lugar geométrico das raízes, a gente usa softwares, né, ferramentas computacionais, ele cria para a gente, tá? Mas é possível também fazer elaboração manual. Eu vou apresentar aqui as regras, mas eu não vou cobrar que seja feito isso de uma avaliação, tá? Só para conhecimento. Na prática, a gente pega um método e o que é importante é analisar o lugar geométrico das raízes. Para criar, o que vai acontecer é que o LR sempre vai começar num polo e vai prosseguir até um zero ou no infinito, tá? Ele começa na localização dos polos de malha aberta e vai caminhando até um zero ou um infinito. Ou a gente fala que o zero está no infinito, tá? O segundo passo é que sempre vai existir lugar geométrico das raízes, né? Na seção do eixo real ali, quando a esquerda tiver um número ímpar de polos e zeros. Se tiver um número par, quer dizer que aquela parte não passa os polos ali, não existe lugar geométrico das raízes. E se tiver número ímpar, quer dizer que existe, tá? Outra coisa é que o LR é sempre simétrico em relação ao eixo horizontal, ao eixo real, tá? Então ele vai ser sempre simétrico ali na disposição dos polos. Às vezes, pode ser que ele começa ali no eixo real, ele sai do eixo real, depois volta, depois sai de novo, tá? E para verificar os pontos que ele sai e que ele volta, precisa pegar essa equação aqui, né? Isolando K é igual a N sobre D, a gente chama isso de Fz, e faz a derivada dessa função aqui, tá? A derivada dessa função, se igualando a zero, as raízes dela, você vai ter os lugares que o lugar geométrico das raízes vai sair do eixo real e vai voltar para o eixo real, tá? E para finalizar esse desenho todo, ele precisa atender essa equação aqui, né? 1 mais kg tem que ser igual a zero, a equação característica tem que ser igual a zero, tá? Que é o conceito, o lugar geométrico das raízes, ou você pode analisar que sempre tem que ter o módulo igual a 1 e o ângulo 180, e aí ele vai variando mais ou menos de cada 360 graus, tá? Então, como exemplo aqui, eu peguei essa função aqui, tá? De malha aberta, Kg vai ser igual a essa equação aqui, onde você tem aqui o tempo de discretização, o K é o ganho do controlador. Se eu considerar o tempo de discretização igual a raiz de 2, a gente vai substituir aqui, vai perceber que o Kg vai ser igual a essa equação aqui, tá? Isso aqui é a planta em malha aberta, né? Se eu pegar em malha fechada e pegar a equação característica dela, a gente vai perceber que a equação característica é 1 mais Kg, e substituindo aqui, né, o Kg por aqui igualando a zero, é essa equação característica. Agora só falta analisar a variação das raízes aqui de K igual a zero até infinito, tá? Para fazer isso, a gente tem que fazer essa questão aqui. Para saber que lugares que o lugar geométrico sai e volta do eixo real, a gente faz essa equação isolando K, faz a derivada dela e tira as raízes. A gente vai perceber que nesse caso aqui a gente vai ter raízes menos 3 e 1. Então, na hora de fazer o desenho do lugar geométrico, a gente começa com a primeira regra, né? Começa com os polos. No caso aqui, ó, em malha aberta, a gente vai ter aqui dois polos no 1 e um zero no menos 1. Então, eu tenho dois polos aqui e um zero no menos 1, certo? Legal. O outro passo é que sempre que tiver polos ímpares no eixo real, ele faz parte do lugar das raízes. Então, se eu pegar da direita para a esquerda, aqui não faz parte, aqui tem dois polos, número par. Não tem lugar geométrico das raízes aqui, não passa polo por aqui. Quando chegou o zero, a gente ficou 2 mais 1, 3. Ficou o número ímpar de polos e zeros. Então, todo esse trecho aqui vai fazer parte do lugar geométrico das raízes, tá? O passo 3 e o 4 lá, para a gente saber que hora que ele sai e que ele volta, tá? Então, a gente percebeu que ele sai no 1 e menos 3, né? Então, ó, começando aqui dos dois polos,
e levando para o zero até o infinito. Ele vai sair aqui no 1, como a gente viu, e vai retornar no menos 3. Tá? Esse círculo aqui, dá para descobrir ele analisando o quinto passo, que é o módulo igual a 1, e o ângulo ser sempre aquela variação de 180 mais ou menos a 360 graus. Mas o fato é que o esboço dele vai sair de um polo aqui, vai fazer a volta, vai voltar no menos 3 e vai para o infinito de um lado, e o outro polo aqui vai sair também no 1, vai para cá, volta no menos 3 e vai para o zero. Você pode perceber aqui, ó, que como a regra 3 fala, ele é simétrico aqui, tá? E é assim que a gente monta o lugar geométrico das raízes manualmente, tá? Mas como eu falei, normalmente a gente usa uma ferramenta computacional para gerar, e o que é importante é a gente interpretar ele. Qual que é a interpretação? Que, variando um parâmetro, eu vou variar a localização dos polos no plano Z, e essa variação vai implicar numa mudança da resposta no tempo. Tá? E a outra coisa, a gente consegue ver se essa localização estiver fora desse círculo de raio 1, a gente vai saber que o sistema é instável.